Olá, May, tudo bem? No meu Instagram eu tenho recebido várias perguntas e vários questionamentos sobre um tema que vem sendo muito discutido nas redes sociais e que inicia agora em 2026. Os valores recebidos no CPF irão somar com os valores recebidos pelo CNPJ? Então, isso é verdade? Como é que isso vai acontecer? Todos que têm MEI precisam se preocupar com essa situação? O que acontece, gente? O MEI até então não era, até então e continua sem a obrigação de emitir nota fiscal. Só que o faturamento bruto anual do MEI é de 81 mil, continua 81 mil, tá? Até então não teve aumento, tem até alguma coisa tramitando aí, uma legislação tramitando, mas ainda não houve aumento, continua sendo 81 mil. 81 mil é um faturamento bruto, não é lucro, tá, gente? É um faturamento bruto muito baixo. Principalmente se você trabalhar com insumos ou se você revender mercadorias. E dificilmente quem trabalha prestando serviço com insumos e revende mercadorias fatura 81 mil por ano, que na divisão mensal daria 6.750 por mês. Então, se é um MEI que trabalha com um tipo de prestação de serviço onde ele não utiliza insumos, vamos usar aqui como exemplo alguém que trabalha fazendo companhia para uma pessoa que está internada no hospital. Então, é uma pessoa que compra lanche, até compra a comida para prestar o serviço, paga a passagem, mas não é uma prestação de serviço que não utiliza insumos. Então, o gasto, o custo dela não é tão alto. Enquanto que uma pessoa que presta serviço, um profissional que presta serviço e utiliza insumos, que é o caso de uma manicure, por exemplo, a manicure utiliza insumos para prestar serviço. Então ela já tem um custo e não é nada barato, porque nós sabemos o preço que as coisas estão, nós temos uma ideia do preço, inclusive dos insumos que uma manicure, o esmalte, enfim, acetona, algodão, enfim. Os insumos que uma manicure precisa para poder prestar o serviço dela, então ela tem um custo, o que, se ela for um MEI, com certeza já é um faturamento muito baixo para ela cobrir os custos e ainda ter o lucro dela depois que é retirado o valor desse custo. E um MEI que revende algum tipo de produto, um MEI quando é alguém que revende bijuterias, por exemplo, um MEI que revende roupa íntima, vende lingerie, eu tenho uma cliente que é assim. Então, essas pessoas, esses prestadores de serviço do MEI que utilizam insumo e revendedores de produtos, o faturamento deles precisa ser muito maior do que 81 mil anual. E a Receita Federal sabe disso, os órgãos reguladores, arrecadadores sabem disso. Então, o que ocorre? São essas pessoas que a Receita Federal está atrás, digamos assim. São essas pessoas que a Receita Federal quer saber se realmente ainda estão enquadradas no MEI ou se já deveriam ter se enquadrado no Simples Nacional. Então, eu preciso me preocupar, eu preciso ficar muito preocupada com isso, Lourdes? Calma. Existem as situações que você pode ficar completamente despreocupado, mas existem sim as situações que a pessoa precisa ficar preocupada. Então, ainda usando o exemplo da pessoa que acompanha quem está internado, né? Tem aí o MEI, e dentro da conta corrente da pessoa, na conta corrente da pessoa entra só os valores do MEI, entra só os valores que ela prestou serviço, o valor da hora, do dia, enfim, que ela cobrou para fazer esse acompanhamento. Então, se entrar só esse valor e não ultrapassar o valor do faturamento bruto anual, ela não tem problema. Essa pessoa não vai precisar se enquadrar no Simples Nacional. Uma dica, gente, que eu sempre passo para os meus clientes, que eu tenho um cliente MEI, pega o valor de 81 mil, divide por ano, pega o valor de 81 mil, divide pelos 12 meses do ano, que aí encontra o valor de 6.750 por mês, que seria uma forma de controlar o faturamento e de controlar também os gastos. Veja bem, gente, eu não estou dizendo que o valor do faturamento bruto mensal do MEI é de 6.750. O valor do faturamento bruto do MEI, ele é anual. O que eu indico é que pegue esse valor, divide aí pelos 12 meses que tem no ano, para que possa ter um controle do valor que ela vai vender, do valor que ela vai receber, que daria 6.750 por mês. Porque o que acontece?
Se o MEI tiver um faturamento bruto de 15 mil em janeiro, um faturamento bruto de 15 mil em fevereiro, já foi 30 mil. Dos 81 mil de faturamento bruto que ela tem direito anualmente, já foi aí 30 mil. Então, resta para os 12 meses 51 mil, que é menor ainda, que é um valor muito baixo, tá? Então, se é uma pessoa que tem um MEI, presta serviço, ou vende mercadorias, ou vende produtos, e não ultrapassa o valor do faturamento bruto do MEI, não tem problema, não precisa se preocupar. Tá, mas e aí é um MEI que também é CLT? Também, se não ultrapassar o faturamento do MEI, não tem problema nenhum, a pessoa vai receber o salário dela. Quando a pessoa recebe o salário, a empresa que ela trabalha, o empregador que ela trabalha já informa para os órgãos reguladores, para os órgãos fiscalizadores, de onde está vindo o dinheiro dela. Porque a Receita Federal, ela sabe que o dinheiro entrou na sua conta, ela sabe que o dinheiro que entra na conta de todo mundo, sabe os recebimentos de todos. O que a Receita Federal quer saber é o quê? Qual é a origem desses valores que entram nas contas? Por quê, gente? Porque as formas de tributação são diferentes. Por isso que existe o MEI, existe o Simples Nacional, existe empresas do lucro real, do lucro presumido, tá? Existem o imposto de renda de pessoa física. As formas de tributação são diferentes, as alíquotas são diferentes. E a Receita Federal quer descobrir qual é a origem da entrada desse dinheiro para que tenha a tributação correta, a tributação definida por ela. Então, o que a Receita Federal, na realidade, ela quer saber de onde veio o seu dinheiro. Então, na hora que você fala, olha, esse valor veio do MEI, de todo o meu trabalho do MEI, não ultrapassou o faturamento bruto, não tem problema. E esse outro valor que entrou, esse valor veio do meu trabalho, veio do meu emprego de CLT e está aqui provado, um contra-cheque, enfim, tá? Os documentos que de repente a Receita Federal venha pedir. Então tem como provar que aquele valor não é no MEI. Outra situação, a pessoa tem um MEI e também recebe aluguel. Se o aluguel estiver devidamente registrado, se tiver um contrato, se tiver como ela provar que o valor do aluguel vem efetivamente do aluguel, então sim, também ela não precisa se preocupar, porque a origem não é o faturamento do MEI, tá? Então vejam bem, que fique bem claro, eu vou insistir bastante nessa tecla, o que não pode é ultrapassar os valores que vêm do MEI e valores que não tenha como você provar que não é do MEI. Então, como eu estou dizendo, o emprego CLT tem como você provar que aquele valor não é do MEI. Se você tiver um aluguel e esse aluguel estiver devidamente com contrato, tudo que prove que aquele é um valor de aluguel, também você não está recebendo pelo MEI. Então, não corre risco de ultrapassar esse valor, tá? Uma outra situação, alguém que trabalha como autônomo e tem o MEI. O que acontece, gente? O MEI, nem todas as profissões podem ser enquadradas no MEI, tá? Principalmente profissões autônomas, como é o caso de contador, nutricionista, dentista, enfim. Essas profissões, elas não podem ser enquadradas no MEI. Mas não existe nenhum impedimento para que a pessoa, para que um nutricionista, para que um contador, para que um dentista, um psicólogo, possa abrir uma outra atividade no CPF dela como MEI. Então, um exemplo, uma nutricionista que vende bolo de pote. É bom que ela própria já cria os clientes dela, né? Então, a nutricionista, ela tem ali o consultório dela, que ela atende como autônoma. Ela não tem a empresa registrada, ela atende como autônoma, e tem o MEI, que ela revende bolo de pote. Essa pessoa, sim, ela deve ficar preocupada, porque a Receita Federal pode entender que esses valores, eles estão vindo do MEI, e que ela está utilizando o registro como psicóloga para dividir esses valores. Uma parte ela coloca no MEI, outra parte ela coloca como psicóloga, e aí ela não precisa ser desenquadrada do MEI. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que nós temos que tomar cuidado com o entendimento da Receita Federal. Então é por isso que tem que ficar bem comprovado de onde vem esse valor, de onde vem o dinheiro que entrou na sua conta. Tá, você, voltando lá naquele primeiro exemplo, onde eu falei da pessoa que acompanha quem está doente no hospital, mas você é uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito legal e organiza com
consórcio de amigos. Então, organiza um consórcio de amigos, 12 pessoas vão receber R$3.600. Então, o valor do consórcio é R$3.600. Então, você tem aí 12 pessoas que vão pagar R$300 por mês e você organiza. Então, 12 pessoas, no caso 11 pessoas, porque tem a cota sua, né, de participação. Então, 11 pessoas vão depositar R$300 na sua conta todos os meses. Isso dá mais de R$3.000. Isso sim pode somar com o valor do MEI. A Receita Federal pode entender que isso daí veio do MEI. Principalmente que nesse caso que eu estou falando, os valores são iguais. 300, e pensa só, 11 pessoas depositando R$300 todos os meses na conta de alguém. Gente, pode muito bem entender, a Receita Federal pode muito bem entender que é o valor de uma prestação de serviço, tá? E com isso, ela definir como sendo faturamento que vem do MEI. Então, toma muito cuidado com esses tipos de depósito também na sua conta. Aí sim, se você tiver apenas o MEI, tiver apenas a sua conta corrente e dentro dessa conta corrente várias pessoas depositam o dinheiro por vários motivos. Pode ser até o seu marido que deposita o dinheiro para você fazer pagamento da despesa da sua casa. Como eu falei, você pode ser uma pessoa que organiza consórcio de amigos e todos os meses 11 pessoas depositam uma quantia fixa na sua conta. Se essa soma ultrapassar o valor do MEI, a Receita Federal pode entender isso como MEI e desenquadrar, exigir enquadramento no Simples Nacional. Então, o que eu digo? Tá? Qual a dica que eu dou para vocês? Primeira coisa, abra uma conta específica para o seu CPF e uma conta específica para o MEI. Então, abra uma conta de uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Porque, apesar de ser um CNPJ, gente, o MEI é uma pessoa física que tem um CNPJ. O MEI não é exatamente uma empresa, é uma pessoa física com CNPJ. Então, tem que ficar atento com isso. Tá? Então, abre uma conta específica para o seu CPF e uma conta específica para o MEI. O MEI não está obrigado a emitir nota fiscal, mas se for possível, eu sei que existem algumas atividades, algumas situações que é meio complicado, que é quase que impossível emitir nota fiscal. Digamos que seria o caso de um pipoqueiro, o caso de um vendedor de algodão doce que recebe pouquinho, tá? Então, pode ser um pouco mais complicado emitir nota fiscal, mas se você já tem uma atividade que é possível emitir nota fiscal, então emite a nota fiscal do MEI, mesmo não sendo obrigado, porque isso é já uma garantia, tem como você provar. Se você também exerce uma atividade autônoma, como eu falei, é um psicólogo, um fisioterapeuta, enfim. Faça o pagamento, faça o recolhimento do carnê-leão dessa atividade que você exerce, da atividade autônoma que você exerce, porque caso a Receita Federal chame você para comprovar aqueles valores que você recebeu, você tem toda a documentação para você provar que aquele valor não veio da atividade do MEI. Evita a todo custo. A partir de hoje, se você é aquela pessoa que organiza as festas da família, que organiza tudo, que faz o consórcio entre amigos, para com isso. Não deixa mais isso acontecer. Então, vai organizar a festa da família, vai organizar os aniversariantes do mês, no seu trabalho, peça que cada um leve alguma coisa, enfim, cada um entregue o dinheiro manualmente, mas não deixa fazer depósito para sua conta, não deixa fazer Pix para sua conta, porque se você tiver um MEI e não tiver como explicar para a Receita Federal a origem desse valor, veja bem, como eu falei uma vez e falo agora várias vezes, a Receita Federal sabe todos os valores que entram na nossa conta. Ela sabe. O que preocupa ela, preocupar é uma palavra ótima, né, para a Receita Federal, que se tratando de Receita Federal preocupada. O que realmente ela quer saber é a origem desse valor, que é para ela tributar de forma correta. E como eu falei, ela está de olho exatamente em quem tem o MEI, já deveria ter solicitado enquadramento no Simples Nacional e ainda não fez isso. Porque nós sabemos que R$81 mil por ano é um faturamento bruto muito baixo. Então, tome os seus devidos cuidados, presta bastante atenção para não ultrapassar o faturamento do MEI. Então, novamente, eu dou essa dica.
pega 81 mil, divide por 12 meses, que aí você tem 6.750 de faturamento bruto mensal. É baixo, né? Ainda mais agora, com o salário mínimo de 1.620. Se você precisar contratar um funcionário de 1.620, pagando um salário de 1.620. Então, fica bem atento com essas situações que eu falei, porque sim, corre o risco, sério risco, de ser desenquadrado do MEI e ter que ser enquadrado no Simples Nacional. E pior ainda se a Receita Federal achar que você precisa voltar alguns meses, que esse desenquadramento ou esse enquadramento no Simples Nacional já deveria ter ocorrido alguns meses anteriores. Então é muito séria essa questão, tá? Se você tiver um MEI e tiver condições de pagar um contador para te orientar, gente, não acha caro não. Não pensa que é caro não. Porque se você acha caro pagar R$150, R$200 para ter a orientação de um contador na sua empresa, na administração do MEI, não queira ter a Receita Federal no seu pé. Não queira sentir o bafo do leão na sua nuca. É sério, é muito sério isso. Não se brinca com a Receita Federal. Outra coisa também, mantenha todas as declarações em dia. Emita todas as declarações do MEI, todas as que são necessárias. Não deixe de pagar o DAS de forma nenhuma, porque também é muito perigoso não pagar o DAS, enfim. O patrimônio do MEI confunde com o patrimônio do dono do MEI. Então, gente, são essas questões. Existem sim quem tem que ficar muito preocupado com essa situação da soma do CPF com a soma do CNPJ na questão de faturamento, mas é como eu disse, são aquelas situações aonde o MEI não consegue comprovar que aquele dinheiro é do MEI. Então, se tiver a documentação, como é o caso da CLT, do contrato da CLT, se tiver a documentação, como é o caso do contrato de aluguel, isso tudo é possível provar para a Receita Federal que não está vindo do faturamento do MEI. Agora, consórcio de amigos, não é possível provar que isso não é faturamento do MEI. A família, fazer depósitos na conta para organizar aniversário, para organizar festa, para organizar viagem, também é um pouco complicado provar para a Receita Federal que isso daí não vem do faturamento do MEI. E a Receita Federal, digo mais uma vez, ela sabe o valor que entra na sua conta. Ela quer saber a origem desse valor para aplicar a forma correta de tributação. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Pode mandar dúvidas para mim, pode colocar no Instagram, pode colocar dúvida aqui no chat, que assim que possível eu respondo. E também, se vocês quiserem sugerir temas para a gente discutir sobre contabilidade, sobre finanças, é só me enviar que a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!